A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez, mais um dia na presença do Senhor. E gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje a respeito do modelo que foi Jesus Cristo como líder. Esses últimos dias têm sido dias bem difíceis a nível de Brasil, a nível de mundo. A economia tem estado bastante agitada em função de toda essa crise provocada pelo Covid. E o que me levou a pensar um pouquinho a respeito da influência que Jesus tinha sobre os seus liderados. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentia compaixão pelas pessoas, tinha um amor acentuado, e todos aqueles que estavam sempre necessitando de algo, necessitando de alguma solução, e geralmente as pessoas estavam no limite das suas emoções, precisando de algo sobrenatural. Elas sempre procuravam em Jesus Cristo e sempre encontraram. O texto de Isaías 53 é interessante, que ele fala a respeito das características desse Jesus como um homem que, em tese, não tinha muito para chamar a atenção. Mas o interessante é que ele atraía as pessoas ao seu encontro. E todas as pessoas que iam ao seu encontro, elas tinham as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios resolvidos. E a palavra nos diz assim, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado dos homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos como um aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O interessante é que esse texto que fala sobre Jesus, ele traz algumas características, né? Ele fala a respeito das características físicas de Jesus e coloca em detalhes extremamente simples, né? Não tinha beleza, não tinha formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então é interessante que hoje nós vivemos um mundo onde dá-se muita importância à beleza, aos atributos pessoais, e aqui mostra Jesus como um homem como eu e como você, né? Esse texto, eu digo assim, esse texto é um alento para os que são chamados feios, né? Porque eles podem simplesmente se dizer parecidos com Jesus. Mas o mais interessante desse texto, que eu gosto de ver nas características de Jesus, é que Jesus era um líder extremamente carismático, extremamente amável. Por quê? Jesus tinha um grau de compaixão excelente. Jesus era amigo, Jesus era companheiro, Jesus era compreensivo, Jesus estava atento às necessidades daqueles que procuravam. Você vê o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela, 12 anos, ela sofria de um mal. Ela ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus e teve as suas necessidades saradas.
Jesus se encontrou com a mulher samaritana, a mulher estava indo buscar água e ele mostrou a ela uma fonte que jorrava para a vida eterna. Então, sempre que se mostrava uma necessidade, Jesus tinha uma resposta para aquele que necessitava. E isso se faz interessante, que esse texto diz que ele tomou as nossas dores. Ele era um homem experimentado em trabalhos, desprezado, e as pessoas faziam pouco caso dele. Mas a palavra vem e diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é interessante que Jesus, como homem, Jesus experimentou tudo isso que nós experimentamos no dia a dia e tudo isso que nós estamos experimentando no meio desse processo todo, a nível mundial, a nível de Brasil, essa desesperança, essa carência de soluções que não vêm. Hoje nós estamos vendo os governos falando que as circunstâncias não estão favoráveis, mas as providências não estão sendo a contento, mas o interessante é, alguém esqueceu de fazer o trabalho de casa lá atrás e as coisas estão estourando hoje. Então, quem está envolvido nessa história toda, ninguém está passando por inocente, porque as pessoas que hoje estão administrando esse caos, muitos deles já estavam envolvidos no meio desse processo e deixaram as coisas caminhar a seu bel prazer. Mas o interessante Jesus, ele não queria, se nós pudéssemos fazer uma comparação, Jesus não queria o protagonismo. Jesus não era o ator principal da cena. Jesus, a gente poderia dizer que Jesus era um ator coadjuvante, mas Jesus era um ator coadjuvante em sendo um líder, ele mostrava o caminho. Em sendo um líder, ele mostrava o amor, ele mostrava a compaixão. E o interessante é que Jesus estava ali naquele momento do seu ministério, Jesus estava fazendo escola. Jesus estava formando novos líderes. Jesus estava formando os seus seguidores ali e formando através do exemplo. Então, isso para nós nos serve de ensino, porque as pisaduras de Jesus, a caminhada de Jesus é justamente a caminhada nossa. Jesus, quando a palavra vem aqui no texto, diz que Jesus era experimentado em dores, Jesus passou por todas essas circunstâncias dolorosas que as pessoas estão passando. E justamente ele passou para que nos deixasse como ensino, que quando nós estivéssemos passando por isso, nós conseguíssemos ainda assim mostrar amor. Nós conseguíssemos, ainda no meio desse caos todo, mostrar todas as qualidades que Jesus tinha através da nossa vida. Mostrar amor, mostrar compaixão, mostrar companheirismo, mostrar amizade, mostrar atenção. O interessante Jesus não era uma pessoa que se escondia, Jesus não era um homem que estava muito ocupado nos seus afazeres e não queria ser incomodado. Não, todos aqueles que se dispunham a ir ao encontro dele, ele os atendia, ele os curava, ele os abençoava. Então, é interessante que todos aqueles que se encontravam com Jesus, Jesus simplesmente mudava o rumo da história. Nós vemos que Jesus vinha entrando na cidade e saindo da cidade de Naim estava saindo um cortejo de dor, um cortejo de sofrimento, uma mulher com todas as suas esperanças indo para enterrar o seu filho. E Jesus, quando o encontra, Jesus muda o rumo da história. A mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo e estava caminhando para a morte. Quando ela ouve falar de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. E Jesus muda da morte para a vida. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí, daquele instante ali, Jesus foi interrompido pela mulher. Jesus vai à casa de Jairo, onde a sua filha já estava morta. E Jesus vem, entra e diz: menina, levanta. Talita cumi, menina, levanta. Então, essa perspectiva
é que nós temos para os dias de hoje. Hoje nós somos chamados a ir ao encontro das pessoas para mudar a sua realidade de vida. Ir ao encontro das pessoas com expectativas de mudar, de trazer uma palavra de conforto, de trazer amor, de levar compaixão, de levar atenção, de levar companheirismo. As pessoas hoje estão refletindo a respeito do papel da igreja, desse papel social da igreja, mas o interessante da igreja é que a igreja tem que se posicionar não no topo da onda. Se nós pudéssemos colocar a vida como um navio, todo mundo hoje quer ser o comandante do navio, o capitão do navio, estar como protagonista, mas Jesus Cristo sempre se apresentava ali e, na verdade, ele como líder, ele sempre era o leme. Por quê? Porque ele sempre conduzia a situação de acordo com aquilo que ele desejava fazer. Então, hoje, o nosso papel para a igreja, nós não somos chamados para ser protagonista, mas nós somos chamados para ser aquele que dita a direção do leme. Ou seja, é melhor ser o leme lá atrás e estar direcionando para onde essa sociedade vai, mostrando o caminho que Jesus gostaria que essa sociedade andasse. Então nós precisamos entender que nós somos chamados não para ser protagonistas, mas ser aquele coadjuvante de Jesus para que ele possa ditar os rumos da vida. Que nós possamos receber de Jesus tudo aquilo que ele demonstrou às pessoas: amor, compaixão, companheirismo, atenção, e que nós possamos, para os dias de hoje, fazer brotar todas essas qualidades, todos esses atributos de Jesus em nossas vidas, para que o mundo, tão necessitado do jeito que está hoje, possa entender e possa ver Jesus através de nós. Que nós sejamos o leme dessa sociedade tão perdida, que nós sejamos o leme dessa sociedade que anseia por novas respostas. E nós, em Jesus Cristo, poderemos dar as respostas que essa sociedade precisa. Porque depois desse processo do Covid, muitas perguntas vão ser feitas. E nós precisamos estar com Jesus para que tenhamos as respostas certas, para que possamos cessar com as dúvidas e dar um novo rumo, um novo caminho, aproveitando esta oportunidade que se apresenta. Fique na paz de Cristo, tenha um dia abençoado e que o Senhor fale profundamente ao seu coração.